Olá, famílias! Sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença da professora Suelen Martins. Seja bem-vinda, Suelen. Obrigada, Ricardo. Olá, famílias. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, a Suelen trabalha atualmente em qual setor da Secretaria de Educação? Bom, eu sou professora efetiva da rede há 6 anos e atualmente estou como orientadora de ensino do programa Decolar. Muito bom. O tema de hoje está aqui ó, na telinha, agosto, mês da superdotação. Qual a importância de ter instituído agosto, ter essa data como referência na questão da superdotação? Bom, antes da gente falar um pouquinho do mês, da data, é interessante a gente saber o que é a superdotação. Superdotação ou altas habilidades são termos utilizados na legislação e elas se referem às pessoas que têm uma condição diferenciada. Elas têm uma capacidade elevada, um potencial acima da média em um ou mais domínios de capacidade. Então, agosto foi instituído o mês laranja, ou mês da superdotação, pela primeira vez em 2011. Então, em uma conferência realizada pelo Conselho Mundial de Crianças Superdotadas e Talentosas, instituiu-se o dia 10 de agosto como o Dia Internacional da Superdotação. E aí acabou, então, estendendo para a semana e para o mês. E por que é importante a instituição dessa data? A gente tem as pesquisas, os trabalhos na área da superdotação avançando muito em todos os lugares, no mundo inteiro. Mas no Brasil a gente ainda fala muito pouco sobre esse tema, se discute muito pouco sobre a superdotação. Então, quando a gente estabelece ali uma data para a gente falar um pouco mais sobre o assunto, aqui no Brasil principalmente é importante, porque quanto mais a gente conhecer esse assunto, mais a gente vai fazer a identificação correta e o atendimento assertivo desse público. Para a gente entender um pouquinho, existe a legislação que garante alguns direitos para essas pessoas que têm essa condição, a superdotação. Então, elas têm o direito de serem identificadas, atendidas e cadastradas. Uma curiosidade, uma coisa interessante para a gente falar é que os superdotados e pessoas com altas habilidades, eles fazem parte do público-alvo da educação especial. Isso muita gente não sabe. Então, as pessoas que têm deficiência ou transtorno global do desenvolvimento, elas têm alguns direitos garantidos e têm a complementação. Já os superdotados ou pessoas com altas habilidades, elas têm a suplementação. Então, isso tudo é garantido por lei, então é importante a gente falar sobre o assunto, é importante as pessoas conhecerem um pouco mais. Até mesmo para a gente desmistificar algumas ideias que existem aí a respeito dessa temática. Por exemplo, achar que os superdotados eles são bons em tudo, em todas as áreas. E isso não é verdade. Então, a pessoa às vezes ela tem uma capacidade elevada em uma área, pode ter em mais, mas às vezes é em uma área só. Então, de repente, se ela tem uma alta habilidade na área da comunicação, linguagens, pode ser que nas exatas e nas humanas ela seja mediana, Então ela tem um desenvolvimento igual às outras pessoas, na média. Então, outro mito também que a gente ouve muito falar, essas pessoas como têm facilidade de aprender, elas se desenvolvem muito bem sozinhas, não precisam de um atendimento especializado, um atendimento diferenciado. Isso não é verdade, A gente acabou de falar que existe uma legislação que garante essa identificação e esse atendimento. E elas precisam realmente de um trabalho que vai ajudar a nortear o seu caminho, a traçar todo o seu desenvolvimento para que esse potencial seja desenvolvido da melhor forma possível. Você, na sua apresentação, falou do programa Decolar. Nesse sentido, como surge esse programa e como ele funciona? Vamos contar um pouquinho para quem está em casa, qual é a relação do Decolar com a superdotação?
Bom, aqui no Brasil, os primeiros trabalhos, né, a primeira pessoa que começou a ter um olhar um pouco mais apurado para esse público foi a Helena Antipoff. Ela era uma russa, psicóloga, educadora, veio para o Brasil no final da década de 20 e ela começou então a ter esse olhar para os excepcionais, como ela chamava na época, tanto as pessoas com deficiência quanto os mais capazes. Então, ela começou esse trabalho, mas quem deu realmente continuidade foi a doutora Zenita Gunter, ela é doutora em Psicologia da Educação, tem hoje os seus trabalhos reconhecidos no Brasil e no mundo. E ela, então, começou a se especializar nesse assunto, né, nesse público, e desenvolveu há quase 30 anos a metodologia CEDET, onde ela implantou, o primeiro município que recebeu essa metodologia foi Lavras, em Minas Gerais. E o programa Decolar, ele surgiu então em 2007. Então a prefeitura, com esse desejo de identificar, de fazer esse trabalho específico com essas crianças e adolescentes, buscou então um modelo, a melhor metodologia para fazer esse trabalho. Então, foi conhecida a metodologia CEDET, que é Caminhos para Desenvolvimento do Potencial e Talento. Então, de 2007 a 2013, o programa aconteceu, né, de acordo com esse modelo. Em 2013, já eram quase 500 alunos sendo atendidos pelo programa aqui em São José dos Campos. Então, os alunos da rede municipal, eles passam por uma identificação e então recebem a intervenção educativa no programa. Em 2014, de 2014 a 2017, mais ou menos, o programa ele passou por uma reformulação. Então, ele não teve mais a intervenção educativa acontecendo com as crianças, mas o processo de sinalização que é realizado pelo professor, isso deu continuidade. Em 2018, o programa foi então retomado e hoje nós temos quase 250 crianças inscritas no programa. Nós temos um centro para desenvolvimento do potencial e talento, que é a sede do Decolar, fica lá no Museu Interativo de Ciências. E nós trabalhamos então, como eu já havia falado, com esse processo de identificação que é baseado na observação que o professor realiza na escola, né? Então ele capta esses sinais, existe um guia que ele vai preencher, né, que nós levamos até as escolas. A gente faz um estudo minucioso, então, desses dados, né, faz o cruzamento dos dados, e quando a gente fecha a identificação, nós convidamos o aluno, então, para a partir do 6º ano, fazer parte do Decolar. Então, do 6º ao 9º ano, ele vai ser acompanhado pelo programa. Quando ele chega, então, o facilitador, que é o profissional, o professor que vai acompanhá-lo ali na sua trajetória, ele então ajuda o aluno a realizar um plano individual de trabalho. Então esse aluno ele vai trazer todos os seus interesses, suas preferências, até mesmo as suas necessidades. E aí o facilitador vai fazer esse levantamento e ele vai buscar pessoas, voluntários, que tenham conhecimento suficientemente grande, porque essas crianças demandam, né, um certo nível de profundidade nos assuntos. Então a gente busca essas pessoas que vão atender essa criança naquele interesse que ela traz para a gente. Então essas pessoas, esses voluntários que são recrutados, além desse conhecimento técnico que eles precisam ter, eles também precisam ser pessoas exemplares. Essas crianças, esses adolescentes, eles precisam olhar para esses voluntários e os verem como uma inspiração. Então a gente chama de pessoas admiráveis. Então é isso que a gente quer levar para o aluno, para que lá na frente ele dê esse retorno para a sociedade. Bom, então agora eu gostaria de mostrar algumas fotos de atividades das crianças que são realizadas lá no programa Decolar. Então aqui a gente tem representado as 3 áreas de estimulação. Então o espanhol representando a área da comunicação, nessa área são desenvolvidas atividades como inglês, japonês, francês, jornalismo. A segunda foto, uma atividade de astronomia, representando
a nossa área de ciência e tecnologia. Então, nessa área a gente tem atividades como medicina, física, matemática, química, biologia, programação, robótica, enfim. E a última foto ali mostrando a pintura em tela, que representa a área da criatividade. Então, a gente ainda tem atividade de desenho, arquitetura, teatro, dança, enfim. É um hall bem grande de atividades que nós temos lá. Aproveitando esse slide e observando essa questão do voluntário. Então, quem está acompanhando em casa e de repente quer ser um voluntário também, como proceder, Suelen? Então, o voluntário ele pode procurar o programa Decolar mesmo, né? Ou então ele pode ir direto na ASPAT, que é uma associação que faz o recrutamento desses voluntários. Então, pode entrar em contato tanto com o Decolar quanto com a ASPAT diretamente. E no momento, o prédio Decolar é no Museu Interativo de Ciências. Isso mesmo, Vila no museu. Industrial. Isso mesmo. Então, se você quer participar desse projeto, vá até lá e participe. Acredito que tem muita gente com muito talento querendo multiplicar, não é verdade? Com certeza. Quem tiver um tempinho, uma disponibilidade para se voluntariar, vai ser muito bem recebido. Observando as crianças ali, Suelen, eu fico pensando, né, na questão da faixa etária, né? Em que momento, qual fase fica mais perceptível a questão da superdotação? E o que identificar, o que olhar, o que essa família tem que ficar atenta? Logo na primeira infância, já é possível perceber alguns sinais em algumas crianças, né? Então, a criança falou muito cedo, ou então aprendeu a ler antes daquelas crianças que estão ali, têm a mesma idade dela. Então, são sinais que a gente precisa já ficar atento, né? Já precisa observar com cuidado. Só que em termos de identificação, a gente ainda não pode fechar um diagnóstico. A gente acredita que ainda é muito cedo, porque essa mesma criança, um pouquinho mais velha, talvez ela se nivele à média de desenvolvimento daquela faixa etária. Então, o correto é a gente observar essa criança, oferecer as oportunidades, os estímulos, de acordo com o interesse que ela mostra naquele momento, né, para que ela se desenvolva bem. Mas a identificação, a gente prefere aguardar um pouquinho. Já quando a criança vai para o ensino fundamental, então ela tem ali de 6 a 10, 11 anos, seria a faixa etária ideal para a gente captar esses sinais. Então, a criança ela já amadureceu, já cresceu um pouco mais, então esses sinais eles ficam mais palpáveis. Ela já demonstra algumas preferências, alguns interesses, então a gente consegue captar com mais facilidade esses sinais. Então, ela vai participar ali do processo de identificação, que é realizado pelo professor dentro da sala de aula. Então, o professor, a gente acredita que é uma pessoa extremamente capacitada para observar e trazer esses sinais que os alunos apresentam, né? E depois, então, a gente fecha uma identificação. Esses sinais, eles dependem muito da área, do domínio de capacidade que essa criança tem. Mas, de forma geral, a gente pode pensar nesses aqui. Por exemplo, a facilidade e rapidez para aprender. Então, são crianças que têm um raciocínio muito rápido, têm uma fluência de ideias muito grande, né? Uma vivacidade mental. São crianças extremamente curiosas, gostam de perguntar, né? Na escola é aquela que fica com o professor faz uma perguntinha, ela já quer responder primeiro, né? Porque ela já traz, às vezes, um conhecimento ali por trás, ou às vezes, na própria escola, o professor traz algum assunto, ou alguma situação acontece, e ela se desperta para aquilo e ela vai tentar se aprofundar naquele tema. São crianças e adolescentes que tiram suas próprias conclusões, então eles já têm uma opinião própria, justamente porque gostam de pesquisar, são muito bem embasados naquilo que falam. Tem alguns assuntos que eles gostam e dominam mais, então eles já têm alguns interesses específicos. Muitas vezes a gente vê que eles passam tempo demais, às vezes em casa o pai vai perceber isso. Nossa, mas ele só fala disso, ele só pesquisa isso.
isso é normal, né? Porque ele está demonstrando ali qual é a área de interesse que ele tem. São pessoas que apresentam bom acervo de conhecimento e informação justamente por tudo isso que nós falamos, né? São crianças bastante inquietas, que gostam de participar de tudo, gostam de pesquisar, então elas são crianças que realmente chamam a atenção. Muitas delas têm um vocabulário muito rebuscado, então às vezes parece que a gente está conversando com mini adultos, né? Porque eles falam algumas palavras diferentes, se colocam de uma forma muito correta, né? Então são crianças que realmente despertam a atenção em casa, na escola, aonde quer que elas estejam. Adorei conhecer um pouco mais sobre a superdotação. E gostaria que você encerrasse nosso bate-papo com alguma mensagem para as famílias, né? Eu entendi que não basta o pai achar que é e ligar para o Decolar, né? Sim. O meu filho é superdotado, tem um processo, tem um caminho. Então, que mensagem ficaria para as famílias? É interessante você falar sobre isso, Ricardo, porque às vezes os pais ficam muito ansiosos. Às vezes a criança é pequenininha e o pai já quer, né, fazer às vezes um diagnóstico, ele quer um laudo. Então as coisas precisam caminhar com calma, né? É preciso realmente olhar para aquela criança com carinho, atender à necessidade que ela mostra naquele momento, mas realmente acompanhar e esperar esse processo de identificação. Porque o processo de identificação, ele leva algum tempo, alguns anos para acontecer, mas a gente faz da melhor forma para que a gente atenda realmente aquele aluno que tem esse potencial elevado e que precisa desse algo a mais. É interessante até que nesse processo todo, muitos pais se enxergam nessa situação dos filhos, de inquietação, de querer buscar as respostas, de querer participar de tudo. E o estímulo, ele faz toda a diferença, tá? Na vida dessas crianças e as pessoas de forma geral com uma capacidade elevada. Então o estímulo, a oportunidade, as vivências é que vão fazer a diferença no desenvolvimento do potencial dessas crianças. E é isso que o Decolar ele quer tirar as pessoas, essas crianças da invisibilidade e fazer com que elas se desenvolvam de forma satisfatória e que lá na frente a sociedade tenha pessoas de valor, pessoas capazes e que essas mesmas possam dar um retorno para a sociedade. Muito bem, obrigado pela presença e que possamos falar mais vezes sobre superdotação. Eu agradeço o convite e espero ter contribuído um pouco sobre o tema superdotação. E esse foi o Em Família de hoje, esse tema super importante. E fica a mensagem, mais importante do que saber se o seu filho é superdotado ou não, é estimular, é apresentar e é viver com ele todas as fases, todos os momentos, né, Suelen? Com alegria, com paixão, aproveitando o dia a dia. E se você gostou, tem alguma sugestão, nós temos o QR Code, você pode enviar sua mensagem, estamos atentos às suas necessidades também. Esse foi o Em Família, agradeço e espero vocês no próximo encontro.